E o mundo entrou em alerta máximo depois de uma declaração explosiva de ninguém menos que Donald Trump, meus amigos. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos usaram uma arma secreta durante a captura de Nicolás Maduro, esse que vocês veem agora aí na tela. Durante um evento internacional, Trump afirmou que os Estados Unidos possuem uma arma secreta que ninguém mais no planeta tem. Segundo ele, essa tecnologia teria sido usada em uma operação decisiva envolvendo a Venezuela e teria sido essencial para o sucesso na captura de Maduro. Trump descreveu essa arma como algo nunca visto antes, capaz de incapacitar inimigos sem que eles sequer entendam o que está acontecendo. E Trump foi direto: ninguém tem isso, só nós. E aqui, meus amigos, a história fica ainda mais tensa, porque relatos apontam que essa arma pode envolver ondas sonoras ou energia direcionada, causando efeitos físicos imediatos como desorientação extrema, náuseas e até mesmo colapsos físicos. Nada foi confirmado oficialmente e exatamente por isso o medo só aumenta. E, meus amigos, essa matéria está aqui justamente na Gazeta do Povo, que diz o seguinte: Trump diz que armas nunca vistas antes foram utilizadas na captura de Nicolás Maduro. E aqui diz a matéria que o presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que, durante o discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que os Estados Unidos possuem armas secretas nunca vistas antes e que tecnologias dessa natureza foram empregadas durante a operação militar que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro. Em seu discurso, Trump afirmou que, na missão que levou à detenção de Maduro no último dia 3, as forças americanas utilizaram um sistema descrito pelo presidente como capaz de incapacitar as tropas adversárias de maneira tão eficaz que nenhum sistema de defesa antiaérea do mundo conseguiu interceptá-la. Também diz aqui palavras de Trump: eles viram armas que ninguém jamais tinha ouvido falar. Não foram capazes de atirar um único tiro em nós. E aqui diz que os Estados Unidos utilizaram uma arma sônica secreta na operação que capturou Maduro. Isso já havia sido confirmado, inclusive, também pela Caroline Leavitt, que havia mencionado sobre um dispositivo acionado durante a operação em Caracas que teria provocado, olha só, sangramento nasal, vômitos e incapacidade de reação entre os soldados venezuelanos. Diz o seguinte: nunca vi nada parecido, teria dito o soldado chavista, de acordo com o relato divulgado. Então, meus amigos, Trump confirma que os Estados Unidos possuem armas nunca vistas antes que foram utilizadas na captura de Maduro. Alguns falam que é um tal de Sonic Boom, né? No entanto, líderes mundiais reagiram com preocupação e a Rússia exigiu explicações. A China está observando em silêncio e especialistas começaram a falar em uma nova era da guerra, onde batalhas podem ser vencidas sem tiros, sem explosões e sem deixar rastros claros. Mas a pergunta que fica é simples e assustadora: se os Estados Unidos realmente têm essa tecnologia, quem pode impedir? E o mais importante, isso foi só uma demonstração de poder ou temos algo mais aí? Porque a gente não entende, de fato o que aconteceu. Trump está afirmando que os Estados Unidos imobilizaram os soldados sem dar um único tiro. E, meus amigos, isso é muito explosivo. Mas, antes de finalizar essa parte, eu peço que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, diga para nós de onde você nos assiste. E vamos então aqui para mais uma notícia. E Trump, meus amigos, vai muito bem. Trump está,
voando e Trump agora cria então o Conselho da Paz e desafia a nova ordem mundial. E essa matéria está aqui também na Gazeta do Povo. E se você achou que uma arma secreta usada lá na Venezuela já era demais, então segura essa aqui, porque poucos dias depois, Donald Trump anunciou algo que mudou completamente o jogo geopolítico, o lançamento do chamado Conselho da Paz. E segundo Donald Trump, esse novo grupo internacional foi criado para resolver conflitos globais, reconstruir áreas destruídas pela guerra e garantir estabilidade regional, algo que, segundo o próprio Trump, as organizações tradicionais falharam em fazer. E aqui ele está dando, então, uma alfinetada, está sendo muito direto com a ONU. A ONU é um fracasso, a ONU não consegue resolver problemas. E o impacto foi imediato, meus amigos. Trump, então, ao lançar esse Conselho da Paz, teve muita resistência, porque países importantes do Oriente Médio e da Ásia aderiram rapidamente ao Conselho. No entanto, outros resistiram, como, por exemplo, o Brasil. Até agora, Lula não respondeu ao convite de Trump. No entanto, Arábia Saudita, Catar, Turquia, Egito, Indonésia, Paquistão, enfim, a lista cresceu em poucas horas. E aqui o que diz, então, essa matéria da Gazeta do Povo? Diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou nesta quinta-feira seu Conselho da Paz, um órgão que inicialmente teria como finalidade a reconstrução do enclave palestino, mas que ganhou uma amplitude ao longo do processo e passou a ser defendido como um meio de resolver conflitos globais. E em seu discurso lá em Davos, Trump afirmou que o mundo vai bem quando os Estados Unidos vão bem. E a cerimônia de assinatura atraiu um grande público, segundo a imprensa internacional. Muitos detalhes sobre o Conselho da Paz permanecem desconhecidos. E aqui temos então uma imagem do Donald Trump, né, que assinou aí o Conselho da Paz, inaugurou, né? Lá na Europa, o clima foi de alerta. Muitos líderes enxergam o Conselho da Paz de Donald Trump como um desafio direto à ONU e até uma tentativa de criar uma nova liderança global centralizada em Donald Trump. E especialistas, então, começam a levantar uma hipótese pesada. E se esse conselho virar a principal mesa de negociação do mundo? E se as decisões globais começarem a ser tomadas fora da ONU? E todo mundo está questionando isso, porque para alguns, Trump está tentando trazer a paz, para outros, ele está redesenhando o poder global. E se você acha que isso já é grande demais, então espere para ver o próximo assunto que eu vou te falar. Porque agora, meus amigos, o foco é em território estratégico que pode colocar os Estados Unidos e a OTAN em rota de colisão direta. Mas sobre o que eu estou falando? Meus amigos, nesse assunto aqui, acordo para a Groenlândia prevê a entrega de áreas de terra aos Estados Unidos, diz New York Times. Mas o que diz essa matéria? Me permita ler uns trechos para você. Os Estados Unidos e a OTAN discutem na negociação sobre a Groenlândia a entrega por parte da Dinamarca do controle de pequenas porções de terra da ilha aos americanos, segundo o jornal americano The New York Times. E aqui temos então uma imagem da Groenlândia, essa grande ilha, na verdade, que fica aqui no extremo norte do globo. Então, esse é o local onde fica a Groenlândia e os Estados Unidos estão muito interessados em comprá-la e até mesmo em tomá-la. No entanto, as negociações estão avançando e Donald Trump, então, reacendeu essa polêmica explosiva ao sugerir que os Estados Unidos querem controle sobre as áreas estratégicas da Groenlândia,
Território esse que pertence à Dinamarca, meus amigos, e que faz parte da OTAN. No entanto, a reação foi imediata. Autoridades dinamarquesas afirmaram que qualquer tentativa de tomar a Groenlândia seria o fim da OTAN, já que significaria então um ataque interno entre aliados. Mas por que a Groenlândia importa tanto, meus amigos? Por que está todo mundo interessado nessa ilha e por que então, principalmente os Estados Unidos, querem porque querem, de alguma forma, a propriedade dessa ilha ou o domínio? Primeiro porque, como vocês veem então, a localização militar estratégica no Oceano Ártico, e aqui temos então rotas marítimas do futuro com direção à Rússia e também a outros países ali da Europa. Temos também minerais raríssimos. A Groenlândia não é apenas gelo, ela tem minerais raríssimos, essenciais para a tecnologia e armamentos. Também ali, como eu disse, temos um monitoramento direto da Rússia e de todo praticamente hemisfério norte, e por isso então Trump tentou amenizar dizendo que prefere um acordo. Mas o simples fato de Trump levar essa possibilidade já causou então uma das maiores crises diplomáticas dos últimos anos, envolvendo vários países ali da Europa. A OTAN agora discute reforçar presença militar no Ártico, a Europa desconfia, Rússia e China observam, prontas para se beneficiar de qualquer ruptura. No entanto, meus amigos, nós estamos diante de algo histórico, nós estamos vendo aqui Trump, então, avançando, temos aí, então, uma possível fragmentação da maior aliança militar do mundo, um novo mapa de poder global e um líder que parece disposto a testar todos os limites. A pergunta é inevitável. Isso é estratégia de Donald Trump ou o início de uma nova crise mundial? No entanto, as últimas notícias dão conta de que Trump já está por fechar um acordo. No entanto, meus amigos, nós não sabemos ainda o teor desse acordo. Com certeza será revelado talvez hoje ou durante a semana ainda. A verdade é que Trump não está perdendo tempo. Trump está tomando território, Trump está avançando, e será que ele vai conseguir dominar a Dinamarca sem mesmo dar um tiro? Eu acredito que sim. As negociações, como eu disse, estão muito avançadas e a gente torce para que a América vá bem, para que a Europa vá bem também e todo mundo fique seguro, né? Com tudo isso que Trump está fazendo. Meus amigos, então é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Então, o acordo para a Groenlândia prevê a entrega de áreas de terra aos Estados Unidos. Grandes porções de terra ali na Groenlândia serão entregues aos Estados Unidos. Será que é apenas isso? Veremos, né? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês e até logo, se Deus quiser. Um grande abraço e valeu!